Queridos irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Dizer da minha satisfação em retornar aqui, rever pastor José Carlos Arruda, irmã Márcia, Carlisson. Ele disse que nossa amizade não é nova, é antiga. E é verdade. Nós não podemos dizer de quanto tempo, porque senão os irmãos vão saber a nossa idade. Mas eu sou do tempo que o pastor Marcondes, lá de Santa Brígida, era pequenininho e eu, como porteiro no farol, botava ele para dentro. Então, já dá para os irmãos saberem a minha idade e a idade do pastor. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 32. Quero também agradecer a confiança do pastor. Esse culto é o culto do pastor. Os outros cultos a gente dá graças a Deus quando chega alguém, mas o culto da instrução, o culto da terça-feira ou da quarta-feira, dependendo de quando é o culto, esse é o culto do pastor. É o culto que o pastor gosta de trazer pão quente para as suas ovelhas. Gênesis capítulo 32, os versículos 22 e 23. E eu quero pedir aos irmãos que depois, por gentileza, se puderem, deixem suas Bíblias abertas. Nós vamos consultar alguns versículos desse texto com a ajuda de Deus. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. O 24. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Meus irmãos, alguns personagens da Bíblia, todos nós que somos afeitos à leitura da Bíblia e amamos a palavra de Deus, nós temos os nossos personagens prediletos. Alguns, Davi, outros, José, e cada um se apega a 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 personagens da Bíblia. Eu tenho uma fascinação por Jacó. Não que Abraão não seja da minha predileção, Isaac não seja da minha predileção, José também. Mas Jacó, todas as vezes na minha leitura anual da Bíblia, quando eu passo por Jacó, eu às vezes demoro até mais do que deveria, lendo e vendo e consultando, porque a vida de Jacó é uma vida que me fascina, porque todos nós temos um pouco de Jacó na vida. Todos nós, eu e você, um dia fomos Jacó. Todos nós, tenha certeza disso. Esse texto que nós lemos com a ajuda de Deus, Jacó aqui está com 91 anos de idade. Aos 71 anos ele saiu da casa de seu pai, fugido para a região onde morava o seu tio Labão. E todos nós conhecemos a história e as circunstâncias que levaram Jacó a ir para a casa do seu tio Labão. Lá ele passou 20 anos. Lá ele constituiu a sua família. Lá ele constituiu bens. Lá ele ficou praticamente melhor em situação de vida do que o próprio tio. E isso causou um desconforto e um ciúme entre os seus primos, os filhos de Labão. E isso causou um constrangimento e causou quase um desastre na família entre Jacó, Labão e os filhos de Labão. Jacó estava ali por cerca de 20 anos. Havia algo na vida de Jacó, de um acontecimento lá atrás, que o levou a sair de casa, que o levou a deixar seu pai, sua mãe e seu irmão Esaú. Jacó sai de casa e a primeira parada é em um lugar que ele faz de travesseiro uma pedra, e ali ele tem o seu primeiro encontro com o Senhor, e segundo os estudiosos ele faz a sua primeira oração. Até porque até ali Jacó não era crente, Jacó era filho de crente. E Deus não tem netos, irmãos, Deus só tem filhos.
Eu preciso ser filho de Deus, os meus filhos precisam ser filhos de Deus. Você é filho de Deus e os seus filhos precisam ser filhos de Deus. Os seus netos também têm que ser filhos de Deus. Deus não tem netos, Deus não tem sobrinhos, Deus não tem afilhados, Deus tem filhos. Deus somente tem filhos. E foi Jesus quem disse: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não está escrito netos, não está escrito sobrinhos. Mas Jacó sai da sua caminhada depois de 20 anos, por orientação de Deus. Ele tinha que voltar. Era imposta essa obrigação dele voltar. E é interessante, irmãos, que quando Jacó vai se aproximando da região onde ele teria um encontro inevitável com seu irmão Esaú, e esse encontro foi adiado por 20 longos anos. Nós sabemos a história. Nós sabemos que Deus, quando quer cumprir algo na minha vida e na sua vida, Ele não se utiliza de subterfúgios. Não precisava a mãe de Jacó tramar. Não precisava Jacó aceitar a trama da mãe, porque Deus já havia dito antes de Jacó e Esaú nascerem: o maior servirá ao menor. Já estava escrito na eternidade que Jacó seria superior a Esaú. Às vezes, nós queremos dar uma ajuda a Deus. Às vezes, nós queremos antecipar as coisas que têm que ser no tempo de Deus. Deus tem o seu tempo. Ele não anda atrasado, Ele não anda adiantado. Deus anda na hora certa, na hora exata. O avô de Jacó anuiu a um conselho da sua esposa e levou para casa uma serva egípcia. E por conta disso, ainda hoje, se tem problemas, e até a vinda de Jesus, teremos problemas entre árabes e judeus, por conta de um conselho e de um consentimento mal dado. Pois bem, Jacó está se aproximando do Val do Jaboque. Irmãos, todos nós, eu e você, temos 3 travessias para fazer na nossa caminhada cristã. A primeira delas é a travessia do Mar Vermelho. E na travessia do Mar Vermelho, nós deixamos o mundo para lá, nós deixamos o Egito para lá, nós deixamos aquilo que nos atraía lá fora para lá. Um dia Faraó fez uma proposta a Moisés, para que ele fosse adorar, e deixasse as crianças, e deixasse os velhos. E Moisés vira-se para Faraó e diz assim: nenhuma unha ficará. Pois bem, quando nós atravessamos o Mar Vermelho, espiritualmente falando, nenhuma unha, irmãos, pode ficar do lado de lá. Nenhuma unha, nenhum pensamento, nenhum desejo, porque agora nós já atravessamos o Mar Vermelho. O Egito ficou para trás. Faraó e seus cavaleiros morreram no Mar Vermelho, e aquilo não nos pertence mais. Mas há uma segunda travessia também que nós temos que fazer como filhos de Deus. Se a primeira nós devemos atravessar o Mar Vermelho deixando o Egito, a segunda é que nós precisamos atravessar o Rio Jordão. Porque é atravessando o Rio Jordão que nós nos comprometemos com Deus, e quem se compromete com Deus não tem mais caminho de volta. O caminho é para frente e o caminho é para cima. Um dia os discípulos ficaram agitados, porque no capítulo 13 de João, aconteceram 3 coisas e Jesus deu 3 notícias aos discípulos. Jesus disse assim: eu estou de partida. Mas Jesus também disse: um de vós vai me trair. Jesus também disse: um de vós vai me negar. E aquilo trouxe uma turbulência no meio dos discípulos. Eles ficaram turbados de coração. E quando chega no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus vai dizer aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
A nossa caminhada, quando atravessamos o Jordão, é para frente e para cima. Nós não estamos caminhando para o fim, irmãos, nós estamos caminhando para o céu. Não é uma pandemia que vai nos tirar o céu. Não é um vírus que vai nos tirar da nossa rota de chegar no céu. Com vírus ou sem vírus, com pandemia ou sem pandemia, a nossa rota é para o céu. Nós iremos para o céu. Jesus irá nos buscar e nós ficaremos para sempre com Ele. Mas há uma terceira travessia que nós também devemos fazer, que é a travessia do Val do Jaboque. E todos nós, irmãos, como filhos de Deus, precisamos atravessar o Val do Jaboque. Porque é no Val do Jaboque que o Senhor trabalha conosco no nosso caráter, na nossa maneira de viver. E nós vamos ver isso aqui na vida do meu amigo Jacó. O seu nome Jacó, os irmãos já sabem. Mas ele chega à beira daquele riacho, e o nome Jaboque significa lugar de travessia. Ele chega naquela noite, e ele passa suas esposas, ele passa seus filhos, ele passa seus servos, ele passa tudo que possuía e ficou só. E algumas lições, irmãos, nesse texto, é que quando nós nos encontramos com Deus, e quando nós estamos sendo tratados pelo Senhor, não importa quem somos, não importa se temos graduação, não importa se temos família grande ou pequena, porque Deus nos trata a cada um pessoalmente. Nesta noite, nessa travessia, a travessia era para Jacó. E quem entra na presença de Deus precisa estar só, porque o Senhor trata com cada um de nós pessoalmente. Deus não manda recados para tratar conosco, Ele vem ao nosso encontro, Ele vem tratar conosco. E é interessante, irmãos, que Ele fez passar tudo que tinha e ficou só. E a sala de audiência de Deus, muitas vezes, é a solidão. Muitas vezes nós estamos cercados de muita gente, mas quando Deus quer tratar conosco, Ele trata somente conosco e com mais ninguém. E quando Jacó se dá por conta, havia um anjo que estava lutando com ele. Nós não sabemos como foi essa luta, mas essa luta foi real. Essa luta não foi um sonho, essa luta não foi uma alucinação. Essa luta não foi algo engendrado na mente de Jacó. Deus veio ao encontro de Jacó para tratar com ele no Val do Jaboque. Dali a algum tempo, Jacó precisaria encontrar-se com aquele a quem ele temia. Ah, irmãos, Deus cuida dos nossos temores. Deus cuida daquilo ao que tememos. Deus vai adiante de nós, irmãos, naquilo que muitas vezes nós tememos, porque eu sou dele, você é dele, e ele trata conosco na nossa travessia no Val do Jaboque. Mas a Bíblia vai dizer que aquela luta aconteceu a noite inteira. E Jacó viu naquela luta a chance de se restabelecer. E o que mais eu fico... Vou dizer uma expressão, pastor, se eu quiser me disciplinar, me discipline. Mas eu me amarro em Jacó. Porque Jacó era um suplantador. Jacó tinha uma vida errada. Mas quando ele agarrou-se àquele anjo, ele disse: eu não solto. Eu não solto. Mas a alva está chegando. Mas eu não solto. Qual é o teu nome? Nós devemos aproveitar os nossos encontros com o Senhor. Aleluia. Aleluia.
Quando Deus vem ao nosso encontro, irmãos, nós devemos aproveitar isso e agarrar. Eu não te solto, esta é uma oportunidade ímpar. Eu não te deixarei, eu não te largarei. Mas, irmãos, o anjo fez uma pergunta a Jacó. O anjo perguntou assim: qual é o teu nome? E aqui há uma segunda verdade ou lição nesse texto. Porque Jacó, há cerca de 20 anos atrás, disfarçou-se de Esaú. Fez o guisado, sua mãe fez o guisado. E o guisado era tão gostoso quanto o de Esaú. Mas ele colocou uma roupa de Esaú. Ele colocou uma pele para ficar parecido com Esaú. Mas, irmãos, Esaú é Esaú, Jacó é Jacó. Ninguém consegue se disfarçar diante de Deus. 20 anos depois, Jacó, premido pela circunstância, teve que dizer quem ele era diante do anjo. Qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. E ali começou a vitória de Jacó, porque ele assumiu quem ele era. Diante de Deus nós estamos desnudos. Diante de Deus Deus não olha para nós com a roupa que estamos trajando, com o anel de ouro que estamos no dedo, ou quanto temos na carteira em dinheiro. Aquele que tem olhos como chamas de fogo, ele nos conhece por dentro e por fora. A Bíblia diz, o salmista diz no Salmo 139, ainda a palavra não me chegou à boca, e eis que, ó Senhor, tudo conheces. Deus sabia quem era Jacó, mas ele queria que Jacó assumisse a sua condição de Jacó, para poder lhe transformar Jacó em Israel. A vontade de Deus para mim e para você não é que permaneçamos como Jacó. Deus nos quer como Israel. Deus nos quer mudar o nome, mudar de circunstância, mudar de situação, para caminharmos com Ele. Como eu disse, irmãos, aquela luta não foi engendrada na mente de Jacó. Porque depois que ele disse o seu nome, e que o anjo mudou o nome dele, o anjo tocou na juntura da coxa. E para o resto da vida, Jacó manquejou. Manquejou para mostrar que quem entra na presença de Deus e quem anda com Deus é marcado por Ele. Quem tem um encontro com Deus não anda mais do mesmo jeito que andava. Quem anda com Deus não fala mais do jeito que falava. Quem se encontra com Deus e é marcado na juntura da coxa, não pode mais andar sem o apoio do cajado. Aleluia. Quando José levou seus filhos para o velho Jacó abençoar, a Bíblia vai dizer, e o escritor na carta aos Hebreus vai dizer, que Jacó adorou a Deus, apoiado no seu bordão. Aquele bordão tinha muito para dizer a Jacó e a nós. Ele precisou para o resto da vida andar apoiado no seu cajado. E todas as vezes, irmãos, penso eu, que Jacó manquejava, que alguém talvez quisesse dizer, ei, bichinho, é manco. Não. Isto daqui foi um encontro que eu tive com o Senhor no Val do Jaboque, e Ele me marcou. Eu mudei meu andar, eu mudei meu jeito de falar, eu mudei meu jeito de agir. Eu agora não sou mais Jacó, agora eu sou Israel. Mas, irmãos, há algumas coisas que eu quero deixar, e por conta do horário eu vou parar.
há algo interessante aqui, porque Jacó recebe em primeiro lugar um novo nome. Eu e você recebemos o nome de filho de Deus. Eu e você, nós aqui, para Deus, somos a coisa mais importante que Ele tem na terra. É a igreja dele, é a noiva do Cordeiro. Mas em segundo lugar, não só o nome, mas ele também teve o seu modo de andar mudado, e eu já fiz referência a isso na mensagem. Agora, a coisa mais importante que aconteceu aqui foi que depois dessa experiência, houve um novo relacionamento de Jacó, ou Israel, com o Senhor. As experiências, irmãos, que cada crente tem com o seu Deus, elas nos edificam. As experiências que cada um de nós temos com Deus, ela nos impulsiona a cada vez mais querer andar perto de Deus. E eu quero dizer 3 coisas para encerrar. Jacó, na sua vinda da casa do seu tio Labão para o encontro com seu pai, com seu irmão, ele teve 3 experiências com Deus. A primeira delas, na primeira noite que ele saiu da casa de seus pais, ele colocou uma pedra como travesseiro. E a Bíblia diz que ele sonhou. E ele viu anjos subindo e descendo. A Bíblia não diz, irmãos, que os anjos estavam descendo e subindo. Mas os anjos estavam subindo e descendo. Subindo com as orações e descendo com as respostas. Mas quando ele olha no topo da escada, ele diz: o Senhor estava ali naquele topo da escada. E quando ele acordou, ele disse: o Senhor estava aqui, eu não sabia. Este lugar não é outro, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Quando ele vai se aproximando do Val do Jaboque, ele se encontra com 2 exércitos de anjos. Ele quis se assustar, mas ele deu o nome daquele encontro, 2 bandos, Manaim, exército de Deus. O primeiro encontro, casa de Deus. O segundo encontro, exército de Deus. Mas vejam, o versículo 30 do capítulo 32 de Gênesis, e eu prometo encerrar agora. E chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Foi exatamente aqui onde se deu a conversão do velho Jacó. Casa de Deus, exército de Deus, rosto de Deus. É na travessia do Jaboque das nossas vidas que nós encontramos com Deus face a face. É na travessia do Jaboque das nossas lutas que Deus luta conosco. Muda o nosso nome de Jacó para Israel. E Israel significa aquele que luta com Deus ao seu lado e vence. Quantos são os teus inimigos? Se o Senhor estiver do teu lado, você é vencedor. Foi dito aqui nesta noite, no começo do culto: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tenho visto a face de Deus, e a minha alma foi salva. Todos nós, na nossa travessia do Jaboque, em primeiro lugar, vemos a casa de Deus. Em segundo lugar, vemos os exércitos de Deus. Mas em terceiro lugar, vemos o rosto de Deus.